Olá, eu sou a professora Cristiane. Olá, eu sou o professor Alex. E juntos estamos aqui para falar com você a respeito de ombros. Muita gente tem dores nos ombros, não é mesmo, Alex? Sem sombra de dúvidas, se não teve, vai ter em algum momento da vida. Em algum momento da vida, esse tipo de dor não tem nem idade para acontecer. E muitas das razões são pequenos detalhes na posição dos ombros que as pessoas cometem erros durante a execução de tarefas, principalmente dentro de casa, ou mesmo no trabalho. Excesso de tensão de estar com o computador, muita gente fala no telefone assim com a cervical torta e os ombros elevados, muita dona de casa faz movimentos com os cotovelos muito abduzidos, posiciona o braço acima do que deveria, né, acima da linha dos ombros para fazer faxina, para pegar alguma coisa num local alto e por aí vai. Então a gente tem aí uma lista imensa de tarefas que acontecem todos os dias na vida de muita gente, durante às vezes 50 anos, não é mesmo, Alex? Sem sombra de dúvidas, e tarefas simples, mas que deveriam ter pequenos ajustes, pequenos cuidados para que a gente consiga aí chegar aos anos posteriores bem sem dores. Sem dores. Mas se você já tem alguma dor, vai algumas dicas, ou se você quer prevenir essas dores e fortalecer os seus ombros, a sua articulação tão importante, vamos dar para você 3 dicas, que na verdade são 3 dicas e no final tem uma quarta aí de bônus, uma dica bônus. Essas dicas vão ajudar a você relaxar, mobilizar, né, fortalecer, alongar os seus ombros, a musculatura que envolve essa articulação importante. Então, a primeira dica, o Alex vai me ajudar aqui, vai posicionar um braço aqui e apoia em algum local, numa cadeira ou numa mesa, no sofá, da sua casa mesmo. E você pode até segurar uma latinha de alguma coisa na sua cozinha, um pacote de arroz de 1 quilo, qualquer coisa, e vai fazer um movimento circular. Então você vai circular dessa maneira para dentro, nessa direção, sem fazer força, apenas deixando o peso do braço, a gravidade atuar no peso do seu braço, no movimento para dentro e depois no movimento para fora. Você pode fazer algumas repetições, não se preocupe muito com a quantidade. O importante é sentir que o ombro está sendo ligeiramente tracionado e que está ocorrendo uma mobilização que ajuda inclusive na lubrificação dessa articulação, na produção de líquido sinovial e prepara o seu ombro para que você possa fazer melhor as atividades do seu dia. Então, começar o dia já cuidando da mobilidade articular é uma boa dica. Já tô com o ombro mais leve, hein, Cris? Mas só né, Alex? Pena que é assim. Aqui no estúdio a gente vai precisar fazer tudo metade. Mentira! Agora vamos fazer a segunda dica. Aqui nós temos uma borracha. Se você não tiver uma borracha como essa, você pode utilizar um elástico de costura, desde que seja um pouco maior, ou seja, aquele de 10 centímetros pelo menos, que você vai fazer esse movimento que o Alex vai demonstrar. Ele vai ficar aqui de frente para vocês. Cuidado com a posição dos pés. Muita gente faz o exercício não se preocupando com a postura da cintura para baixo. Então a postura tudo torto. A postura da cintura para baixo é importante, os joelhos ficam relaxados, o core fica tonificado, a coluna fica reta e o cotovelo dele vai ficar bem próximo à cintura, que é onde a gente deveria colocar, inclusive, para fazer as atividades da nossa vida diária, mais próximo do nosso tronco. E ele vai segurar com as mãos para baixo, cuidado para não virar, não torcer. Eu já vi gente fazendo assim, sabe? Como se quisesse esgarçar o elástico. Você não está enforcando ninguém agora. Mas matando um frango. Imagina, vai matar a galinha desse jeito? Não, senhor. Então vai segurar aqui, não pode segurar muito aberto, senão não vai ter nenhuma força para executar. Então a pegada ela tem que ser um pouquinho mais fechada, cotovelos firmes, posição do braço 90 graus, ele vai fazer uma tração desse elástico para fora e relaxar. Então ele vai tracionar, pode segurar aí 1, 2 segundos e relaxa. Ele está contando mentalmente quantas repetições ele está executando. O importante dizer aqui é que o cotovelo não pode afastar, afasta aqui, ó, não pode abrir desse jeito, tem que manter o cotovelo no alinhamento do tronco. Então afasta e relaxa. O movimento acontece como uma rotação, ele está rodando externamente a cabeça do húmero lá dentro. Então esse ossinho ele está virando e ele está voltando. O movimento acontece aqui e vai estimular a musculatura atrás da escápula dele, aqui a musculatura do manguito rotador, os rotadores externos do ombro. Já estou transpirando. Pode parar, Alex. Ufa! Fez 10 movimentos, às vezes 12, você vai começar, pode repetir isso durante 2 séries, mas tem que dar uma pausa de pelo menos 30 segundos até 1 minuto para recomeçar uma segunda série.
Esse é o primeiro exercício que vai fortalecer a musculatura que está associada à sua articulação do ombro. O segundo exercício agora, a gente vai realizar uma abdução, ou seja, afastar os braços da linha do tronco. Então ele vai segurar aqui como se estivesse segurando um pezinho, ele vai afastar, ele vai abduzir dessa maneira, não pode passar dessa linha. Na realidade aqui você vai poupar o seu ombro, porque a partir dessa altura aqui você já começa a comprimir o tendãozinho aqui do supraespinhoso. Então a gente não sabe como é que está esse tendão, o estado que ele está, essa altura da sua vida. Vamos poupar deixando a posição na linha aqui do tórax dele, ok? Volta ao lado do quadril e sobe mais uma vez. Repara que o punho não pode estar torto para baixo nem para cima e o cotovelo precisa estar semiflexionado. Essa região dos ombros geralmente fica muito tensa aqui. Então, olha, quase não se vê pescoço desse jeito. A gente precisa relaxar, manter o pescoço alinhado, não deixa... Já vi gente assim, sabe, Michael Jackson, virando assim o pescoço... Como se estivesse fazendo uma dancinha, né? Isso, não. Pescoço reto, abdômen tonificado, vou descer o braço e vou subir. Quando eu subir, a dica que eu dou é você fazer a força nesse músculo no deltoide, como se tivesse alguém segurando seus braços assim para baixo. E aí fosse difícil de subir. Para descer você relaxa a musculatura, mas para subir você faz aquela força para realmente elevar os seus braços. Como se tivesse duas crianças, uma pendurada de cada lado. Isso é fácil para mim, viu, Alex, imaginar. E depois, ou então você está segurando um balde de água em cada mão, que você tem que subir, elevando seus braços lateralmente. Ou seja, assim você faz a força. Não existe fortalecimento muscular se não houver força, sem sombra de dúvida. Se não tiver o esforço, né? Você disse que é fácil para você, porque você tem 2 filhos, né? Já tá carregando os 2 no braço. 2 não, 3. É verdade, 3, né? Só que normalmente quem está pendurado nos meus braços são os 2 mesmo. É por isso que eu falei que é fácil entender. E aí vem a dica de alongar. Então a gente vai simplesmente tracionar o cotovelo aqui para o lado. Essa é uma hora que muita gente fica assim enroscando com o braço, Alex. E uma dica que eu sempre dou: posiciona o braço por baixo para puxar o cotovelo do outro lado. Senão você fica querendo pegar por cima, não sabe onde pega. Fica até mais fácil. Fica mais fácil. Vem por baixo aqui como se fosse enganchar, abraçar. Puxa na linha do cotovelo como se quisesse trazer o braço para o outro lado. Perfeito. Lembrando de não tensionar essa região aqui, deixa o ombro para baixo. E aí você relaxa um pouquinho a escápula, abduz bastante a sua escápula, abre bem lá atrás, troca o braço mais uma vez e faz para o outro lado. Relaxa bem, solta o ar, sente alongar a musculatura atrás das costas. E a última dica, que é a dica bônus, agora quem vai dar é o Lorde Alex. Show, Cris. Gostei dos exercícios. Estou saindo até mais leve hoje do nosso bate-papo, do nosso treino, né? E eu acho que o mais importante é a gente lembrar da automassagem. Um detalhe simples que a gente pode fazer na gente mesmo, não tem custo nenhum, os benefícios são enormes. E o mais importante, o nosso dia ele é carregado de tensões. E se o músculo está tenso, a gente não consegue fazer movimento. E sem movimento, a tensão vai piorando, fica, né, um limiar de dor maior e a gente retroalimenta esse processo. Mas a ideia é acabar com esse tipo de dor ou minimizar essa possibilidade. Então que a gente possa controlar a respiração, como a Cris lembrou, ter uma boa postura e fazer a automassagem, principalmente nas regiões do ombro, do trapézio e lá atrás a escápula. E aí você vai viver sem sombra de dúvidas. E como é que eu posso fazer essa automassagem? A gente dobra um pouquinho o cotovelo aqui na linha do ombro. A mão contrária do braço que está dobrado, ela segura no cotovelo para ficar um pouquinho mais fácil. E a gente acha lá a região de trás do trapézio da escápula e começa a fazer movimentos circulares na região que está tensa ou naquela região que tem um pouquinho de dor. Que parece até uma mesinha, né? Parece até uma mesinha. Assim, eu não estou nem fazendo força. Não está nem fazendo força. O cotovelo está apoiado aqui. Perfeito. Show essa dica. E fica gostoso, porque a gente já sente assim, né? Um relaxamento. Até dá para fazer enquanto o farol está o carro está parado, né? No farol, dá pra gente soltar um pouquinho. Ao invés de ficar só mexendo no celular. Exatamente, que nem dá, né? Que nem dá, nem pode mais. Muito bem, ótima dica. Então, assim a gente vai cuidando do nosso querido ombro.
Fica essa dica para você e compartilhe esse vídeo com quem você conhece que precisa dessas informações. São dicas que muita gente não tem, são informações que muita gente nunca ouviu. Então compartilha com pessoas que certamente alguém vai se beneficiar dessas informações. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Até.